A ideia do projeto vem de um desejo já manifesto já há algum tempo de trabalharmos experiências com culturas diferentes da nossa, tradições diferentes da nossa. E pensamos logo como primeira iniciativa nesse sentido a cultura indígena. Tivemos algumas ideias, rascunhamos algumas ideias, já definimos algumas premissas. A primeira seria não repetir os mesmos erros que o livro didático comete, por exemplo, que considera índio como se fosse uma única coisa, ou então apresenta para a gente um popurrí, né, de costumes e tradições, sem mostrar a importância e a diferença de cada uma delas. Então essa seria a nossa primeira premissa. Não sabíamos muito ao certo que etnia nós estaríamos focando nesse projeto. Foi quando começamos a procurar parceiros. Obviamente, o primeiro parceiro que pensamos foi o Museu do Índio. E nas conversas preliminares que nós começamos a fazer com o Museu do Índio, veio a sugestão de focarmos na etnia Guarani-Imbiá, porque eles estão presentes no estado do Rio de Janeiro. E isso facilitaria não só o nosso contato com essas aldeias, porque não demandaria muito tempo, muita distância, mas também porque o museu também já teria um acervo documental e um acervo de peças interessante dessa etnia. Inicialmente, a aldeia Maracanã propôs que nós trabalhássemos com duas aldeias, uma em Paraty e uma em Maricá, e nos levou primeiro para conhecer a aldeia Araruí, situada em Maricá. É uma aldeia recente, uma aldeia formada há 3 anos, mais ou menos, e com uma população ainda pequena, 30 pessoas, porque seria mais fácil iniciar essa relação, porque a liderança é bem definida, não existiria uma diluição de lideranças, então a conversa poderia fluir mais direto com essa aldeia. E marcamos e eles nos levaram na Araruí, onde nós tivemos a primeira conversa com o cacique, o Félix, a sua esposa, a dona Catarina, e o professor da aldeia, Giovanni, que é também filho do cacique. Nós apresentamos para eles a nossa proposta. Dissemos a eles que não nos interessava montar uma exposição que fosse nós, juruás, contando a história deles, falando sobre a tradição deles, que nos interessaria sim que o projeto pudesse ser construído junto com eles, que a exposição pudesse ser um espaço de fala dos Imbiá em relação às suas tradições, à sua cultura, às suas crenças, dialogando conosco, juruás, acerca desses temas, principalmente dos temas que nós escolhemos para nortear a exposição. Eles contarem a história deles nos parecia mais legítimo, nos parecia mais cumprindo mais uma preocupação de respeitar as suas tradições, os seus costumes e abrir o diálogo. Que na verdade o que nós queremos com a exposição é abrir um diálogo da cultura deles, da visão que eles têm sobre remédios da mata, sobre saúde, sobre cura, sobre relação com o meio, sobre relação com as pessoas, sobre a forma de ver o mundo, sobre a forma de ver as pessoas, com o nosso jeito, com o jeito juruá também, de se relacionar com tudo isso. E a partir dessa troca de conhecimentos, nós nos fortalecemos ambos, tanto eles como nós, no que nós temos que fazer, no que nós temos que pensar, no que nós temos que planejar para o nosso futuro, para o futuro do nosso país, dos nossos territórios, enfim. Essa exposição foi construída na aldeia,
né? Então, a equipe e o projeto de extensão aqui do Centro Cultural, professores, alunos, o Ricardo, foram à aldeia construir primeiro um espaço de comunicação com esse povo, para saber se eles gostariam de estar presentes aqui, o que eles gostariam de trazer da sua cultura para apresentar a nossa universidade e a sociedade em geral. Feita essa aproximação, esse reconhecimento e criado um elo de confiança, então eles vieram aqui para nos conhecer e para construir exatamente juntos, quer dizer, trazer a técnica da construção dessa casa de reza onde nós estamos aqui nesse momento, trazer a musicalidade, discutir qual era a melhor forma de apresentar esse mito do milho que eles tanto cultivam como o elemento essencial da sua cultura. Então essa não foi uma exposição em que os estudiosos estudaram uma cultura e destacaram aquilo que queriam para trazer para os alunos e os visitantes, mas o próprio povo estudado veio para cá para participar da construção desse conhecimento. O tempo todo o que a gente viveu foi troca. Foi o período que eu permaneci lá, as visitas que alguns alunos fizeram à aldeia, e tanto eles, de alguma forma, aprendiam com a gente, nos percebia de uma forma diferente do que eles estão acostumados a perceber os juruás, como nós também percebíamos eles e como essa percepção fazia com que a gente tivesse que refletir muitas vezes sobre o que nós estávamos vendo, né? Sobre os preconceitos que nós tradicionalmente, normalmente, já colocamos no nosso primeiro olhar sobre aquilo que está posto ali na nossa frente. Eu gosto de dizer que foi um processo de desaprender. Nós desaprendemos muitas coisas para podermos aprender novamente a partir de um outro olhar, a partir de uma outra reflexão. A gente já tem introjetado um conceito, uma ideia dos índios que não corresponde à realidade. E quando a gente encontra uma aldeia, um grupo de pessoas que vivem de uma outra forma, que não é a forma como nós pensávamos que eles viviam, isso mexe. Isso mexe com os nossos referenciais. Alguma coisa está errada, né? Onde eu tenho que buscar lá onde é que essa informação está guardada para mudar essa informação, para permitir que o meu olhar perceba aquelas pessoas, perceba aquele povo da forma como eles são. E a partir daí a gente desconstruísse aquela imagem para que nós pudéssemos perceber aquele povo do jeito que eles são, né? Do jeito que eles vivem, com a cultura deles, com a tradição deles, porque só assim eu acho que a gente consegue entender, respeitar e ver de que forma aquilo dialoga com as nossas crenças. Exatamente, desmitificar, tirar, como eu falei hoje ainda, tirar esse estereótipo, desconstruir essa imagem mística, o índio da vitrine, índio cheio de cocá, índio cheio de pena, índio cheio de pintura. Então hoje também queremos mostrar, não só através de cocá, mas a nossa fala através do conhecimento que estamos buscando através da cidade. Índio não é um ser verde, ele é também, acima de tudo, ele é ser humano. Hoje ele mostra como cidadão comum também. São pessoas que vivem de forma diferente, sim, mas tem o mesmo lado humano. Como somos hoje, nesse momento, somos 306 grupos, cada qual com a sua cultura, cada qual com a sua visão, cada qual com o seu costume, cada qual com o que acredita, o seu Criador, o avô do universo. Nos encontros na aldeia, nós começamos a identificar quais eram os elementos que seriam importantes e relevantes
para nortear a exposição, para guiar a exposição. Obviamente dentro daquilo que nos interessava enquanto uma instituição de ensino superior focada na área da saúde. Mas estávamos com cuidado de não tratar cada um desses elementos de forma estanque, de construir um sistema com esses elementos, porque o que a gente percebe é que a relação deles com a cura ela não é desassociada de outros fatores. Então nós não podíamos correr o risco da exposição ela ser cortada. Aqui a gente vai estudar, vai conhecer isso, ali a gente vai conhecer aquilo. Nós tínhamos que ter um cuidado de criar uma linha, um sistema que articulasse todos esses elementos. E escolhemos 3 elementos. O pajé já prepara ele desde criança, então vai se preparando, vai crescendo e vai chegar que, bom, agora é hora de você ser o pajé, então você já passou tudo, agora você já é o pajé. Tem que ser muito observador, observe ao redor da aldeia. Tem que procurar, assim, saber o que os outros não sabem. E toda noite, todo dia tem que estar na casa de reza, sempre pedindo mais conhecimento, mais sabedoria pro Nhaderu, que é Deus, né? Então a missão do pajé é estar na casa de reza, na aldeia, sempre pedindo a força, mais conhecimento de Deus. O pajé que sabe se a pessoa tem problema espiritual, é o pajé que vai saber, vai curar. Então essa é a missão do pajé. Casa de reza é mais importante que existe dentro da nossa aldeia. Essa é o nosso principal. Casa de reza é um hospital, como se fosse hospital, escola, é tudo. Então é ali que você aprende tudo. Assim. A pessoa mais velha é dentro da casa de reza que eles passam o conhecimento para a pessoa mais jovem, para as crianças. Então, casa de reza é muito importante.
A gente aprendeu que o principal alimento das culturas indígenas é a mandioca. E para nossa surpresa, com os imbiás é diferente. O principal alimento dos imbiás é o milho. O milho é tão importante na cultura imbiá que a principal cerimônia, que é o batismo das crianças, quando elas recebem um nome indígena, acontece dentro da cerimônia do milho. E tem uma fala dita por um imbiá que para mim foi muito marcante, é que sem o milho o imbiá não existe. E enquanto a criança não for batizada na cerimônia do milho, em Emongaraí, ela não recebe a alma imbiá. Então ela não existe para o Nhanderu, que é o deus deles, e não existe enquanto uma criança, uma pessoa imbiá. Hoje, essa aldeia em particular tem um desafio muito grande, que é resgatar essa tradição e essa cultura. Eles têm uma dificuldade hoje de encontrar os grãos nativos. Nós temos pelo menos 7 espécies diferentes de grão de milho e nós não conhecemos. Nós estamos acostumados com aquele milho amarelo transgênico que a gente utiliza na nossa alimentação e não é esse o milho que eles gostariam de estar utilizando. Então essa aldeia tem aí um desafio interessante, que é conseguir resgatar sementes nativas para plantar na aldeia. A dificuldade de trabalhar com grãos nativos, de encontrar grãos nativos, vem dessa trajetória migratória deles, porque em determinados momentos eles vão para um local e naquele local não oferecem as condições para que esse plantio aconteça, então eles vão perdendo esses grãos. Existem aldeias mais organizadas, mais mobilizadas no sul, na região sul do Brasil, em que eles têm essa preocupação. Aldeias mais estabilizadas, mais estabelecidas, e eles têm essa preocupação da manutenção e da preservação desses grãos. Essa aldeia em particular, ela tem uma dificuldade extra, porque ela está localizada numa reserva ambiental. E enquanto ela não for considerada terra indígena, eles vão poder fazer muito pouco manejo naquela terra por causa da nossa legislação ambiental. Isso também é um outro elemento dificultador para que eles resgatem essa tradição deles e para que eles consigam regularizar a sua alimentação, para que eles não tenham sempre que recorrer ao nosso modo, ao modo Juruá de se alimentar. Caraí é um líder, significa um líder. Tatandé é um fogo sagrado. Eu já nasci com essa missão e foi os pajés que me deram esse nome. Se comunicava, né, assim, através do cachimbo, através da fumaça. Então, receberam mensagem de Nhanderu para dar esse nome. Os pajés já sabe com qual missão eu venho, outra pessoa, qualquer pessoa. Né? Tem uma cerimônia que a gente chama Abatismo Mongarai. Então é milho, cerimônia do milho. Então a gente tem o milho que vem de fora. E nós temos o nosso milho também, que é milho do Guarani. E isso é mais importante. A gente faz batismo, né, para dar o nome para as crianças. Daí o milho representa uma alma, assim. Então, se você passar a fumaça, se a fumaça ficar no redor do milho, porque ele assim já dá para receber o nome de Deus. Então,
Se a fumaça não ficar no redor assim do milho, subir todo para cima, daí é que o nome não pode dar nesse momento. Então, por isso é milho importante. Essa descoberta do milho foi uma surpresa para todo o grupo. E quando o grupo se deparou com milho vermelho, milho azulado, milho branco, nós já conhecíamos o branco, o amarelo, milho preto, então espigas com grãos grandes, né, muito maior do que o que nós estamos acostumados a ver, espigas com multicor, com milho, com grãos multicoloridos. Essa variedade surpreendeu ao grupo, assim, de uma forma muito... Mas como? A gente só conhece esse milho amarelo que a gente vê comercial, transgênico, e aí a gente percebe o quanto a gente está perdendo de diversidade, de gostos, enfim, com essa nossa forma de lidar com a terra, com a agricultura, que são agronegócios, e aí precisa padronizar tudo, porque é isso que dá a lucratividade do agronegócio. Nossa semente nativa tem muita qualidade. Tem branco, tem amarelo, tem roxa, tem mais vermelho, escuro, claro, tudo tem. E hoje estão perdendo, eu não tenho mais semente daquilo. Perdi porque não vivemos mais, não estamos mais em lugares bons, terra bom. E hoje em dia também, além de você, muito forte, muito bravo, muito pesada, não deixa cortar mata, mexer com mata, fazer uma roça. Então, isso que eu falei, que passamos muita dificuldade hoje em dia sobre o assunto disso. O nosso milho natural, original, é só de 3 meses. Só de 3 meses. Então, em um ano, se planta 2 vezes. Entendeu? E a lua, nosso boi falava, a lua menguante tem que plantar. A lua menguante, e aí vem, não pega bicho, não pega carunça, não pega nada. Por isso. Veja bem, hoje é época de plantar. Então, agosto, setembro, outubro já tem uma colheita. Depois esperas. Dezembro, janeiro, fevereiro, de novo a colheita. Agora no inverno não, porque por causa do frio. É a partir da OPI que a identidade em Biá é trabalhada, é desenvolvida. A OPI é a casa de reza, onde acontecem todas as suas cerimônias. Ela é uma casa, uma construção de pau a pique, os telhados são de palha e só tem uma entrada que é a porta. Na OPI não podem ter janelas, que é para os espíritos de fora, indesejados, não entrarem dentro da casa. E ali acontece tudo que é importante na aldeia, desde a cerimônia do milho, até esse processo de transmissão das suas tradições dos anciãos para os jovens, para as crianças. Eu diria que a OPI é a alma da aldeia, é o que mantém a aldeia com a sua unidade e com a sua identidade em Biá. Estávamos com uma preocupação de não ser uma atividade mecânica, né? Eu vou lá, amasso barro, pego o barro e jogo na parede. Então nós fizemos toda uma atividade de sensibilização para que os alunos e professores que estivessem participando
eles abrissem seus canais de percepção, percebessem que nesse ato, né, de eu amassar o barro, pegar o barro, botar na parede, eu estou estabelecendo uma relação com a terra. Eu estou fazendo a minha moradia, a minha segurança, né, em relação ao mundo exterior, eu estou fazendo da terra. Então, para que eles percebessem isso, nós montamos algumas atividades de sensibilização e envolvemos o grupo nesse processo. Trouxemos música que eles cantam em Biá, colocamos e começamos no ritmo a amassar o barro. E foi uma experiência assim, fantástica, que gerou uma energia muito interessante, que tenho certeza foi muito marcante para o grupo que trabalhou aqui na construção desse cenário. Eu arriscaria dizer que o principal aprendizado para o grupo que se envolveu no projeto foi o quanto é forte a relação de tudo que a gente faz com a natureza. O quanto é forte a relação que eles estabelecem entre o alimento que eles comem, a casa que eles fazem, as coisas que acontecem com ele, como isso está integrado à natureza, ao meio ambiente, à terra. A terra é um elemento muito forte para eles. Não existe essa dicotomia entre a terra e o espiritual, entre a natureza e o espiritual. Nós estamos inseridos nela, não é a terra que nos pertence. Nós pertencemos à terra, que pertence a um universo cósmico com energias espirituais, e isso faz um único elemento que somos nós, integrados a isso tudo que nos rodeia. Então a gente aprendeu que esse processo da construção da OPI não é um ato mecânico, é uma relação muito forte entre a natureza e o espiritual. A gente acabou, assim como eles foram parceiros nossos na construção desse projeto, na construção dessa experiência, que é mais do que um projeto, dessa experiência, nós também nos tornamos parceiros da aldeia Arahuí, parceiros do Félix, na construção da OPI na aldeia deles. Então já nos envolvemos lá no primeiro passo, que foi na compra das madeiras, e agora vai ter uma parte importante que vai ser o mutirão para preparar as paredes da OPI com barro e depois o telhado com a palha. E aí sim, a aldeia Arahuí vai ter o seu primeiro em Emongaraí, que vai ser um momento assim, alto de experiência de vida daquela aldeia, que vai ser muito bonito. E é uma honra muito grande para a gente fazer parte desse processo, sabendo da importância que tem a OPI para eles, sabendo da importância que o Félix dá à construção da OPI na aldeia dele. Para a gente ser convidado para fazer parte desse processo é uma honra que eu arriscaria dizer poucas pessoas têm e poucas instituições também têm. Fiquei muito feliz quando eu entrei aqui, eu vi assim, artesanatos Guarani, escrita em Guarani. Então é coisa muito, muito linda, assim. Eu fiquei muito feliz quando o Ricardo também foi para a nossa aldeia e conversou
que vai fazer exposição. Acho muito bom para poder assim mostrar um pouco da nossa a cultura, né? Aí, dentro da faculdade é melhor ainda para os pessoal conhecerem um pouco, né, da nossa cultura. Aqui tem todo tipo de artesanato, né? E tem algum artesanato que tem a sua história, como é que foi para iniciar. Colar é muito importante para nós, é porque esse colar significa proteção. Proteção para você ter saúde, né? Como tanto do espiritual, como tanto a doença mesmo, assim. Ela protege. Tem que ser tudo natural. Não pode ser misturado com miçanga, essa coisa. Então, é isso que vale como proteção. Então, a gente tem que fazer com carinho e pedindo assim para o Nyanderu que a gente está fazendo para nos proteger. O chocalho a gente usa na casa de reza. Então, tem que estar sempre na casa de reza, tem que ter o chocalho, o violão, tambor. Então isso é importante, mais importante dentro da casa de reza. O artesanato hoje é a principal fonte de renda da aldeia, é o que mantém a sustentabilidade da aldeia. E não é uma ação também, como nada deles, uma ação fortuita. Eu não vou ficar aqui fazendo artesanato para vender ali na praça. É uma relação muito forte com a natureza, com o seu lado espiritual. Todo o artesanato que eles produzem tem alguma representação, que às vezes é difícil para a gente entender. Todo esse fazer tem uma relação com a terra, novamente com o meio ambiente, com a natureza e principalmente com o espiritual. Toda peça que eles fazem tem alguma representação, que às vezes é difícil para a gente entender. O Félix, nessas conversas que nós tivemos, um determinado dia ele teve uma fala muito forte nesse sentido, de que nós juruás tiramos deles a principal riqueza que eles têm, que é a natureza. Que antes eles não precisavam de dinheiro, porque eles tiravam a casa deles da mata, a comida deles da mata, a carne da mata, a roupa da mata, e hoje eles não podem mais usar a mata como forma de sustento da aldeia. Então eles precisam do artesanato, porque hoje é a sua principal fonte de renda. Em função disso, nós incorporamos no projeto da exposição a loja Guarani Imbiá, com produtos exclusivamente feitos pelos índios da aldeia Arahovi, e nossa intenção é que aqui seja um ponto de venda para turistas que vêm de fora, para escolas que nos visitam, e a partir daí a gente possa estar colaborando com eles nesse sustento, em aumentar a sua fonte de renda.
A música e a dança está muito presente no dia a dia da aldeia. Quando eles estão produzindo artesanato, eles estão cantando. Quando eles estão à noite, no final do dia, na tarde, quando eles se reúnem, eles cantam, eles dançam. É através da música que eles contam a história Imbiá para as crianças. Então, a música, a gente percebeu que tem um papel muito importante nesse processo de transmissão das suas tradições, das suas culturas de gerações. A música é que acompanha assim os cantos, a dança. Então sem a música a gente não tem força assim de dançar, cantar. Então é importante, a música é importante também. Nós não temos coral assim para fazer apresentação fora assim. Antigamente era só dentro da aldeia mesmo, que fazia a música sobre a natureza, né? Sobre as plantações, essa coisa. E só que depois, 30 anos para cá, eu acho que já começaram a fazer apresentação assim na cidade, então nas escolas. A partir disso começou, né? Daí tem outro lugar que já tem CD gravado também, e a gente também já gravou. Só que na música só a gente canta só sobre a natureza, sobre Deus, sobre a importância da natureza, sobre as crianças. Fico muito feliz assim de estar com as crianças, ensinando. Vendo assim as crianças aprendendo comigo, então isso é a coisa mais linda para mim assim. Bom, é um canto se canta assim, de natureza, de terra, de mata, de rio, pedra, e nosso Deus, sol, lua, a pessoa, saúde e o canto. Isso traz para nós uma felicidade, parece Deus mais saúde, mais vontade. E também é uma coisa importante para nosso povo, a criança sempre ele não foi a aprender outra cultura de fora, canto de fora, a dança de fora, então não tem interesse, tem sempre interesse nosso, entendeu? Então por isso tem que a criança também apertar um pouco para que não enriquecer, para não deixar, para se ir acostumando. Lá na aldeia tem uma escola. Isso já é um avanço importante de respeito, que aponta um respeito para a cultura imbiá. Hoje os índios têm assumido muito esse protagonismo e têm reivindicando muito esses espaços onde eles possam trabalhar a sua cultura, a sua tradição, os seus ensinamentos, dentro
da educação formal. O Giovanni, que foi um dos principais interlocutores nossos no projeto, é o professor da escola. E houve o envolvimento das crianças através de atividades que ele promovia como atividades da escola para o projeto. Então foi também uma experiência muito interessante ver como é que esse processo lá acontece. Teve um dia que nós estávamos conversando com o Félix, que o Félix fez uma pergunta que mexeu com a gente que estava lá. Ele perguntou o que nós queríamos com ele. E aquilo ficou matutando. E hoje, com a exposição montada, hoje com a construção dessa exposição, eu já teria uma resposta para dar para ele. Que na verdade o que nós queremos com ele é aprender. Aprender essa relação que ele tem com o que está em torno de nós. O que nós queremos com ele é ter a oportunidade de fazer com que os nossos alunos sejam pessoas melhores, a partir do momento em que eles consigam perceber as pessoas, independente de qual a cultura que ela pertence, independente a qual povo ela pertence, as pessoas como elas são, e não pelo que elas têm, respeitando aí suas crenças, suas características, suas culturas, suas identidades. Então acho que esse talvez venha a ser o principal legado desse projeto para os alunos que participaram, para os alunos que vão estar interagindo aqui a partir da exposição aberta e para as pessoas de modo geral, que eu tenho certeza que elas vão ser tocadas de alguma maneira, mesmo que elas não percebam que elas estão sendo tocadas, porque não é uma exposição que segue um padrão museológico ou um padrão expositivo formatadinho. É uma exposição que permite experiências, é uma exposição que permite, no mínimo, levantar a curiosidade sobre os povos indígenas, percebendo que cada povo tem a sua característica, cada povo tem o seu jeito de ser. A escola é importante porque hoje não é como antes. Agora nós índios também estão em poder do branco, entendeu? Então o branco tira de nós e botaram para nós no lugar dele. Então a estudo, sem estudo, hoje não dá mais fazer nada. Então a criança tem que ler, tem que falar, tem que saber de você. Se ele aprender sozinho, o nosso povo, com você não vai poder conversar, não vai poder andar. Então por isso aceitamos o que vai fazer. Entendeu? Então isso é importante, no final é importante também. Igual que faz um troco com você, um troco, né? Você também tem toda coisa, tem pesquisador, está pesquisando nossa língua, nossa dança, nosso costume, nossa terra, nossa vida até. Então, assim, uma troca. Isso é muito bom, como ele também já está na parte de educação, a nível de currículos escolares, é isso muito bom fazer parcerias com universidades, com instituições, para divulgar através das exposições a história verdadeira dele, de cada grupo, de cada etnia. Porque cada qual tem a sua forma de interação, de mostrar através dos seus cantos, através de suas aulas, do dia a dia, da convivência, da sobrevivência nas florestas. E aqui uma importância grande, de extrema importância, é de estar na cidade, mostrar para a sociedade o que eles sentem, do que eles acreditam, do que eles querem fazer para o futuro. Também dizer de onde eles vieram, onde eles estão, para onde vão. Esse resumo histórico é muito importante para os povos indígenas, já que as escolas ainda não têm aquela formação didática sobre os povos indígenas. Nós temos hoje a Lei 11.645 de 2007,
que ainda não está conduzido de forma prática nas escolas. Então não é culpa das escolas, mas às vezes a divulgação através da sua Secretaria de Cultura. Então, como um espaço como esse, onde é oferecido, é importantíssimo essa junção, esse elo de mostrar essa visão dos povos indígenas. Nesse processo de pesquisa pelos alunos, conversa com os índios que estavam participando do projeto, validação dessas duas informações, nós começamos a perceber um outro elemento que seria o que diferenciaria a nossa exposição de uma série de outras que a gente viu abordando a cultura indígena. Ela teria que ser bilíngue, porque se ela fosse só em português, nós estaríamos recorrendo ao erro lá inicial, que seria uma exposição juruá, com o olhar de juruá, com a fala do juruá, falando, lendo, narrando aquilo que ele leu, aquilo que ele conheceu dos Imbiá. E como esse não era o nosso propósito, nós transformamos todos os textos em textos bilíngues, Guarani-Imbiá e português, traduzidos para o português. E isso colocava para a gente um desafio na própria construção do texto. A gente não podia correr o risco de ter textos enormes, extensos e chatos. Então nós contamos a exposição como se fosse um conto, uma história, e o Giovanni, que é o professor da aldeia, fez todo esse trabalho de tradução, de construção dessa história em Guarani-Imbiá. Foi uma troca assim muito, muito rica para a gente. Antes nós não tinha nome português. Antes tinha Caraí, tinha Virá, Quaraí, assim por diante, né? Porque se conhecia só por nome da indígena. Então até hoje nós estamos usando isso, toda essa criança. Nosso povo é assim. Então está acostumado a chamar nossa parte, nossa língua, então isso me chama Caraí. Essa exposição representa, em primeiro lugar, né, a questão que está dentro de cada um de nós, que é a questão indígena. Então, eu acho que dar essa visibilidade para Petrópolis, cidade imperial, que é um tema ainda, creio que para a cidade, nunca teve a presença dos indígenas aqui, tratando do tema deles, acho que é de extrema importância essa cultura que pulsa dentro de cada um de nós e que as pessoas, às vezes, não sabem o que pulsa, mas ela é ela que pulsa. Essa exposição tem uma importância dupla, né? Ela marca os 10 anos do novo campus, que agora já tem 10 anos, já está entrando na adolescência, né? Então, há 10 anos atrás, nós sonhávamos com um espaço
que tivesse muito da natureza. E hoje a gente está trazendo a cultura indígena, os povos indígenas, para conviver conosco nesse espaço que tem tanta natureza presente. Então, isso daí é o primeiro grande presente desses 10 anos do Novo Campus. Em segundo lugar, essa exposição atende a uma modalidade de ensino que é fazer o aluno vivenciar aquilo que o currículo apresenta e, nesse caso, nesse aspecto, a cultura indígena, ou os povos indígenas, a história da nossa cultura brasileira, que é um requisito que o MEC impõe, mas que é bem-vindo e que aqui nós queremos fazer e tratá-lo de forma viva, né? É uma experiência educacional. O Centro Cultural dentro de uma universidade é isso, uma experiência educacional. A universidade, ela se caracteriza pela produção do saber e pela troca do saber. E hoje a gente está aqui fazendo uma troca de saber com uma cultura especificamente nossa e completamente diferente dessa do dia de hoje da nação brasileira atual. Então eu acho que conseguimos uma coisa muito especial aqui hoje. Não só um local em que a linguagem ela é lúdica, ela é esteticamente relevante, ela é harmoniosa, ela consegue destacar aquilo que são os instrumentos de trabalho dessa aldeia indígena Guarani, consegue destacar os elementos lúdicos, consegue trazer a dança, consegue trazer a espiritualidade dos Guaranis, mas também consegue trazer uma reflexão. O que fizemos com esses povos? E como que hoje eles podem voltar a ser importantes no nosso meio social e serem novamente valorizados, terem reconhecimento da contribuição da sua cultura. Como é que nós podemos resgatar, então, esse viver mais harmonioso com esse povo, né? Esse povo que está aqui hoje conosco são os Guaranis. Essa é uma exposição, por isso mesmo, bilíngue, que é para marcar que não é uma exposição onde eles são objetos de conhecimento, mas que eles estão aqui compartilhando e trazendo e construindo esse momento cultural.